E vamos comigo, abra comigo a palavra de Deus, lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 10. Hebreus 12, 10. E o texto fala o seguinte: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por essa noite, Deus. Muito obrigado por cada pessoa que entrou aqui nesse lugar. Muito obrigado por cada coração sedento, Deus, cada mente cativa ao teu entendimento. Deus, nós cremos que o Senhor tem algo especial para essa noite. Estamos aqui, Deus, desejosos por mais de Ti, Pai. Então, em nome de Jesus, abençoa essa noite, que o Senhor traga, Deus, uma palavra rema ao nosso coração, que em nome de Jesus, a sua vontade prevaleça aqui nesse lugar. Ministra, Pai, a cada coração, a cada mente, ministra o nosso entendimento, que a gente possa sair daqui, Deus, de uma maneira transformadora, disposto a viver a novidade de vida que o Senhor tem para nós. Nós entregamos o total governo desse culto em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Sabe, irmãos, a gente, semana passada, fez uma introdução a respeito do tema A Mesa, onde a gente começou a falar um pouco a respeito de família. Eu não sei quantos aqui tiveram presente, quantas pessoas estiveram aqui presentes no culto passado. E o restante, gente, vocês estavam onde? E a gente falou, sabe, o quão importante é a gente viver família. O quão importante é para Deus que a gente viva família. E a gente falou que era importante para Deus, primeiro, porque Deus, Ele vive família. Deus, Ele se revela através de família. E Deus, Ele se revela também através de figuras familiares. É por isso que é tão importante a gente ter um bom relacionamento em família, porque a forma que a gente enxerga a família pode atrapalhar ou ajudar a forma que a gente enxerga a Deus. Então é muito importante a gente entender o contexto familiar que a gente vive e é muito importante a gente viver da melhor maneira possível a respeito de família. Só que deixa eu compartilhar algo com vocês. Eu estou na liderança de jovens, já vai fazer 3 anos aqui na Igreja da Família. E sempre quando eu converso com um jovem, muitos deles conversam comigo e começam a abrir o coração a respeito do seu contexto familiar. E é incrível como a nossa geração ela é ferida a respeito de família. É incrível como muitos de nós a gente se torna órfãos de pais vivos, ou então a gente se torna alguém que foi machucado por algum familiar. A gente, sabe, passa por traumas, passa por problemas dentro de casa e muitas vezes isso afeta a nossa vida e a gente carrega feridas e marcas por um longo tempo. Só que quando eu li esse texto pela primeira vez, em Hebreus 12, 10, Deus ele falou algo muito forte ao meu coração e eu queria compartilhar com vocês essa noite. Porque muitas vezes a gente acaba tomando uma posição por aquilo que fizeram contra nós e muitas vezes aquilo acaba atrapalhando a nossa vida, atrapalhando aquilo que Deus ele queria fazer em nós. Em Hebreus 12, 10, a Bíblia fala que os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Eu lembro que eu me converti, eu acho que em 2013, no ano de 2013, vai fazer 10 anos aí que eu me converti. E eu tinha um contexto familiar muito difícil. Eu ainda enfrento muito problema na minha casa, mas tinha um problema familiar que me afetava muito, que era o relacionamento que eu tinha com meu pai. E eu confesso a você que muitas vezes eu não tinha um bom diálogo com meu pai, eu não tinha um bom relacionamento amoroso com meu pai. E muito disso vinha em consequência da forma que eu tinha sido criado por ele também. Eu lembro que muitas vezes o meu pai ele não expressava tanto afeto, tanto amor para comigo. E ainda como criança, muitas vezes eu não retribuía esse afeto e esse amor porque eu pensava que essa era a forma que a gente deveria se relacionar. Eu lembro que algumas vezes estava meu pai e minha mãe prontos para dormir na cama. Eu passava por cima do meu pai, abraçava minha mãe, dava um beijo, dava boa noite, saía sem falar com meu pai e voltava para o meu quarto.
Minha mãe ia lá no meu quarto e dizia, levanta e vá falar com seu pai. E eu não fazia aquilo simplesmente por birra ou para retribuir aquilo que ele fez comigo. Mas é porque era algo até involuntário, eu era uma criança e eu pensava que era aquela forma de tratar. E por muitas vezes eu não tenho tantas memórias da minha infância com meu pai, e de meu pai ir até um parque comigo, ficar sentado ou me olhar brincar, isso nunca rolou lá em casa. E por muito tempo aquilo causava muita ferida no meu coração. Por muito tempo eu via os meus amigos brincando com os pais, mas os meus pais não brincavam comigo. E aquilo cada vez mais ia me afetando. E eu lembro que quando eu entreguei minha vida para Jesus, Deus ele começou a se revelar a mim através da sua palavra, através de experiências. E eu lembro que eu li na palavra de Deus que Deus ele faria com que ele iria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E naquele momento eu comecei a questionar a Deus, por que eu tenho que viver esse tipo de relacionamento? Por que meu pai ele age dessa forma? Por que isso? Por que isso acontece? E eu lembro que eu fui para o encontro com Deus. Quantos aqui já foram para o encontro com Deus? Glória a Deus, é tremendo, né, gente? E eu lembro que eu fui para o encontro com Deus e eu disse, Deus, eu quero nesse encontro que o Senhor me fale por que meu pai é assim. E eu lembro que eu estava no encontro com Deus lá e eu estava orando, tinha um momento que Deus estava ministrando muito ao meu coração e eu começava a questionar, Deus, por que meu pai é assim? Por que meu pai é assim? Por que meu pai é assim? E o Espírito Santo, ele falou muito forte ao meu coração, ele disse, Danilo, o seu pai é assim porque ele não teve amor. Ele não teve cuidado. Agora, por que você é assim? Irmão, como um flash, eu não sei assim quantos viveram essa época, mas há um tempo atrás, eu não sei, me contaram, não tinha acesso a filmes, a desenhos de forma tão fácil. A gente tinha que ir até uma locadora, alugar um VHS para poder assistir um filme. E depois que terminasse o filme, a gente tinha que rebobinar o filme para poder entregar novamente na locadora esse filme. E engraçado que quando rebobinava, a gente via as cenas tudo retornando. Para você que é mais novo, eu vou explicar. Sabe o reverse do TikTok? Era mais ou menos assim. Então a gente via aquele filme voltando e a gente via passando de forma acelerada. Foi mais ou menos assim que o Espírito Santo ele ministrou ao meu coração. Deus ele me levou num cenário onde Deus ele começou a me mostrar algumas conversas, alguns diálogos que eu tinha com meu pai. E muitas vezes, a gente em reunião de família, onde a gente fazia um churrasco, quando a gente estava confraternizando entre meu pai, meus tios, meus primos, a conversa que rolava naquele lugar era a forma dos abusos que eles sofriam na infância. Muitas vezes, as violências que eles sofreram, a forma que eles apanhavam, as formas que eles eram tratados na infância. O meu pai ele veio para Recife com 8 anos de idade, apenas com minha avó e mais 7 irmãos. Com 8 anos, meu pai já trabalhava para poder colocar dinheiro dentro de casa. Meu pai não teve o pai dele próximo, a mãe dele tinha que trabalhar fora e ele, juntamente com os irmãos, tinham que se virar para poder se manter. Esse foi o contexto que meu pai ele cresceu. Muitas vezes sem referência, muitas vezes sem amor, sem contato físico. E essa foi a vida do meu pai. E naquele momento Deus ele começou a trazer tudo assim à minha memória. E ele disse, Danilo, o seu pai é assim porque ele não teve amor. O seu pai é assim porque ele não foi ensinado a agir dessa forma. Mas por que você é assim? Irmãos, aquilo me destruiu por dentro. Eu estava cheio de mim, eu estava, com indignação dentro de mim, dizendo, o culpado é ele. Tudo isso que eu sofri foi por conta dele. Só que Deus, ele começou a me mostrar, cara, a vida que ele levou. E por que eu quero trazer isso essa noite? Porque a Bíblia fala que os nossos pais,
eles nos corrigiam, eles nos disciplinavam da melhor forma que eles sabiam.